Você sabe onde estão essas pinturas? Elas valem $500 milhão e desapareceram há 30 anos. Se você encontrá-las, receberá uma recompensa de $10 milhões. Mas vamos voltar ao início, ao Museu Isabella Stewart Gardner, um santuário onde obras de Rembrandt, Vermeer e Degas dormem sob a proteção de 2 guardas mal pagos. 2 homens em uniformes da polícia de Boston entram, bigodes espessos. Um deles usa óculos de aros dourados. E ele diz dramaticamente: "Senhores, isso é um assalto." Há uma quantidade absurda de suspeitos. Boston era um velho oeste nos anos 90. O submundo de Boston estava desesperado. Advogados custavam fortunas. Fianças eram astronômicas. E havia algo que os mafiosos precisavam mais do que dinheiro: um passe livre para sair da prisão, usando as obras de arte como moeda de negociação. Foram 13 obras roubadas. A mais importante, The Storm on the Sea of Galilee, a única paisagem marítima de Rembrandt da história. Isso é um escândalo não só localmente, mas em todo o cenário internacional. As obras poderiam estar em qualquer lugar: Ásia, Oriente Médio, América do Sul, o mundo inteiro. Mas o que é mais impactante, já se passaram 35 anos e as molduras permanecem vazias nas paredes do museu. O maior roubo de arte da história continua sem solução. Para entender o que foi perdido, é preciso entender quem construiu. Isabella Stewart Gardner nasceu em 14 de abril de 1840 em Nova York, filha de comerciantes de tecidos e ferro que construíram fortuna durante a expansão americana. Aos 20 anos, casou-se com John Lowell Gardner Jr., herdeiro de uma das famílias mais antigas de Boston, os Brummings, a aristocracia protestante da Nova Inglaterra. Boston não a aceitou. Isabella era barulhenta, excêntrica, usava diamantes em partidas de beisebol, passeava com leões em coleiras pela Beacon Street. Certa vez apareceu numa sinfonia usando uma faixa na cabeça que dizia: "Oh, you Red Sox." A alta sociedade bostoniana a considerava vulgar, uma intrusa nova-iorquina tentando comprar seu caminho para o círculo fechado de famílias que se consideravam a nobreza americana. Mas foi a tragédia que a transformou. Em 1863, Isabella deu à luz seu único filho, John Lowell Gardner III, chamado de Jack. Em 1865, Jack morreu de pneumonia. Tinha apenas 2 anos. Isabella nunca se recuperou. Os médicos a diagnosticaram com exaustão nervosa. Seu marido a levou para a Europa esperando que a mudança de cenário a curasse. O que ele não esperava era que a Europa despertaria nela uma fome insaciável, a fome por beleza. Ela começou a colecionar. Nas décadas seguintes, Isabella percorreu a Europa comprando arte. Desenvolveu um olho treinado. Cercou-se dos maiores especialistas da época, incluindo o jovem historiador Bernard Berenson, que se tornou seu conselheiro pessoal. Berenson a guiou pelos palácios decadentes da Europa. Aristocracias falidas precisavam de dinheiro. Isabella tinha. Ela comprou o que séculos de nobreza europeia haviam acumulado: Rembrandts, Tizianos, Botticellis, Rafaels. Pagou $600 mil por O Rapto de Europa, de Tiziano. Na época, a maior quantia já paga por uma pintura trazida para os Estados Unidos. Quando John morreu em 1898, Isabella tinha uma coleção incomparável e um plano ambicioso. Compraria um terreno no bairro de Fenway e construiria um palácio veneziano no coração de Boston. Não uma galeria, um mundo inteiro. A construção do Fenway Court começou em 1899. Isabella supervisionou cada detalhe. Importou colunas, capitéis e fragmentos arquitetônicos diretamente de Veneza. Contratou artesãos italianos. Mandou trazer flores do Mediterrâneo para plantar no pátio central. Quando as portas abriram, em 1º de janeiro de 1903, os convidados entraram no que parecia uma alucinação. Um palácio renascentista completo, com pátio de 4 andares coberto por vidro, repleto de orquídeas, nastúrcios e jasmins
cercado por galerias onde mestres holandeses olhavam para visitantes americanos através dos séculos. Isabella viveu no quarto andar do museu até sua morte em 17 de julho de 1924. Seu testamento continha uma cláusula férrea. A coleção deveria permanecer permanentemente para a educação e o prazer do público. Nada poderia ser movido, adicionado ou alterado. Se a disposição das obras fosse modificada, todo o acervo seria vendido e o dinheiro doado para Harvard. Ela queria que seu mundo sobrevivesse intacto, eternamente. Por 66 anos ele sobreviveu. Enquanto o museu permanecia congelado no tempo, Boston fervia. A cidade sempre teve uma relação simbiótica com o crime organizado. Desde a lei seca, famílias italianas e irlandesas controlavam rackets, extorsões e tráfico de drogas. Mas em 1990, esse equilíbrio estava se despedaçando. A família patriarca dominava o crime organizado na Nova Inglaterra desde os anos 1950. Raymond L.S. Patriarca, o patriarca original, governou por 3 décadas com punho de ferro. Sua sede ficava em Providence, Rhode Island, mas seu alcance se estendia de Connecticut a Maine, com Boston como território crucial. Patriarca morreu em 1984. Seu filho, Raymond Patriarca, Jr., herdou a coroa. Mas o Júnior não tinha o carisma nem a brutalidade do pai. O vácuo de poder gerou uma guerra civil. 2 facções emergiram. De um lado, os lealistas de Frank Cadillac Frank Salemi, um veterano que havia cumprido 16 anos de prisão. Do outro, uma coalizão de capitães de Boston, liderados por J.R. Russo e Vincent D. Ferrara, que desafiavam a autoridade de Providence. A guerra foi sangrenta. Entre 1989 e 1991, dezenas de mafiosos foram assassinados nas ruas de Boston. Corpos apareciam em porta-malas de carros em East Boston. Homens desapareciam depois de jantares em restaurantes de North End. Mas a verdadeira catástrofe veio do governo federal. Em março de 1990, o Departamento de Justiça lançou uma ofensiva devastadora. Promotores federais indiciaram dezenas de mafiosos de alto escalão. O timing foi cirúrgico. Poucas semanas antes do roubo ao Gardner, o FBI prendeu 21 membros da família patriarca, incluindo o chefe da facção de Boston. O submundo de Boston estava desesperado. Advogados custavam fortunas, fianças eram astronômicas, e havia algo que os mafiosos precisavam mais do que dinheiro: alavancagem com moedas de troca. No código do submundo, obras de arte roubadas não são admiradas, são usadas. São garantias para empréstimos do mercado negro. São fichas de negociação com promotores. Um Rembrandt vale mais como um cartão VIP para sair da prisão do que pendurado numa parede. A teoria que o FBI eventualmente desenvolveria sustenta que o roubo ao Gardner não foi um crime de oportunidade. Foi um ato de desespero calculado. Uma operação encomendada, ou pelo menos sancionada, pelo crime organizado para criar um trunfo de negociação. O timing do roubo, no auge da pressão federal e do caos interno, não foi coincidência. A segurança do museu Isabella Stewart Gardner, em 1990, era uma piada cruel. O museu não tinha câmeras de vídeo. Os sensores de movimento eram infravermelhos, projetados para detectar presença, não para gravar imagens. Não havia monitoramento externo. Não havia guardas armados. A única ligação com o mundo exterior era um telefone e um botão de pânico silencioso atrás do balcão de segurança. Os guardas eram pagos pouco acima do salário mínimo. Não recebiam treinamento significativo. Eram, em essência, vigias noturnos de uma coleção de $500 milhão. Na noite de 17 para 18 de março de 1990, 2 homens estavam de plantão. Richard Rick Abath tinha 23 anos. Era músico, ex-aluno da Berklee College of Music, que abandonou o curso. Tocava em uma banda. Usava cabelos longos e cacheados. Se descrevia como um hippie. O trabalho no museu era um bico noturno. Salário baixo, horas tranquilas, tempo para pensar.
Seu parceiro era Randy Hastand, 25 anos, menos experiente e subordinado às decisões de Abath. A noite começou normalmente. O museu fechou às 17 horas. Os guardas fizeram suas rondas. Às 00:54, aproximadamente, algo estranho aconteceu. Os registros de segurança mostram que Abath abriu a porta lateral da Palace Road. Brevemente. Segundos. Ele alegaria mais tarde que estava apenas verificando se estava trancada. Este momento permanece um dos maiores pontos de controvérsia do caso. Foi uma verificação de rotina? Ou foi um sinal para alguém esperando na escuridão? Geoffrey Kelly, o agente do FBI que liderou a investigação por 22 anos, não tem dúvidas. Em março de 2025, após sua aposentadoria, Kelly declarou ao Boston Globe: "Estou convencido de que Abath estava envolvido. As evidências circunstanciais são perturbadoras. Abath havia dado seu aviso prévio de 2 semanas, pouco antes do roubo. Os sensores de movimento mostram que um dos ladrões entrou na sala azul, uma área que Abath cobria sozinho, para roubar apenas um quadro, Chez Tortoni de Manet. A moldura foi encontrada depois na cadeira do diretor de segurança, como se tivesse sido deixada propositalmente. Abath negou o envolvimento até o dia de sua morte, em 2024. Ele tinha 57 anos. Uma e 24 da madrugada. A porta se abre. Os 2 homens entram no vestíbulo de segurança. O protocolo do museu exige que visitantes noturnos fiquem presos entre 2 portas. Uma armadilha humana, enquanto sua identidade é verificada. Abath não segue o protocolo. O ladrão mais alto inventa a história do mandado de prisão. Abath sai de trás do balcão, afastando-se do botão de pânico. É algemado. Minutos depois, Randy Hastand desce e também é imobilizado. Senhores, isto é um assalto. Os guardas são levados ao porão. No subsolo, a brutalidade torna-se tátil. Os ladrões usam rolos de fita adesiva industrial cinza. Abath é algemado a uma bancada de trabalho. Sua cabeça é completamente envolta em fita, deixando apenas um pequeno orifício para respirar. Hastand é levado para uma área separada, algemado a um cano de vapor, também vendado. Acima deles, o maior roubo de arte da história americana está apenas começando. Com os guardas neutralizados, os ladrões têm o museu inteiro à disposição. Os sensores de movimento infravermelhos não foram desativados. Eles registram os passos dos criminosos como fantasmas digitais, permitindo reconstruir a coreografia do saque minuto a minuto. O que os dados revelam é perturbador. Os ladrões não correram. Não agiram com a pressa frenética de quem teme a chegada da polícia. Permaneceram no prédio por 81 minutos. Para contextualizar, a maioria dos roubos de arte dura menos de 5 minutos. Esses homens tinham tempo, tinham confiança, sabiam que ninguém viria. 1:48. Os ladrões entram na sala holandesa, no 2º andar. Este espaço, com suas paredes revestidas de tecido verde e janelas voltadas para o pátio interno, abriga as joias da coroa. Aqui, a apreciação da arte dá lugar à violência física. Os ladrões não são especialistas, não carregam ferramentas de precisão, são brutos. A Tempestade no Mar da Galileia, de Rembrandt, é a primeira vítima. Pintada em 1633, é a única marinha que o mestre holandês produziu em toda a sua carreira. O quadro é grande, a moldura pesada. Frustrados com o sistema de fixação, os ladrões quebram o vidro de proteção. Os cacos caem sobre o piso, de ladrilhos e o tapete oriental. Usando estiletes, eles cortam a tela grosseiramente, bem rente à moldura. O som do linho do século XVII sendo rasgado ecoa no silêncio da sala. Pedaços da borda da pintura permanecem presos à madeira. O Concerto de Johannes Vermeer é o próximo. Uma obra de intimidade e luz, pintada por volta de 1664. Existem apenas 34 pinturas conhecidas de Vermeer no mundo inteiro. Esta é avaliada hoje em mais de 250 milhões de dólares. É arrancada de sua moldura com a mesma falta de cerimônia. Senhora e Cavalheiro em Preto, de Rembrandt. Cortada brutalmente.
Paisagem com Obelisco, de Govaert Flink. Roubada possivelmente porque os ladrões acreditaram ser outro Rembrandt. O estilo é similar à assinatura antiga. Um autorretrato de Rembrandt em gravura, pouco maior que um selo postal. Removido. Os ladrões atravessam a Sala Rafael e chegam à galeria curta. O foco muda de olhos holandeses para papel e bronze. Eles forçam um armário e retiram 5 trabalhos em papel de Edgar Degas. Esboços de cavalos e jockeys. Frágeis, menores, fáceis de ocultar. E então, o item mais estranho de todos. A águia napoleônica. No topo de uma bandeira de seda da guarda imperial de Napoleão, havia um remate em forma de águia de bronze dourado. Os ladrões tentam, incrivelmente, levar a bandeira inteira. Eles lutam com os parafusos. Falham. Em um ato de frustração ou oportunismo, quebram o remate da águia e o levam. Deixam para trás a bandeira histórica. Este item de valor monetário infinitamente inferior aos Rembrandts sugere algo perturbador. Os ladrões estavam seguindo uma lista de encomenda específica. Um dos ladrões desce ao primeiro andar. Na sala azul, ele ignora obras inestimáveis para focar em uma única peça, Chez Tortoni, de Edouard Manet, um pequeno retrato de um cavalheiro com cartola. A moldura não é deixada na sala. É encontrada mais tarde na cadeira do diretor de segurança, na entrada. A última peça a ser processada antes da fuga. Os sensores registram longos períodos de inatividade. Houve momentos em que nenhum movimento foi detectado por mais de 10 minutos. O que eles faziam? Descansavam? Admiravam o saque? A pergunta mais perturbadora: por que deixaram para trás o que deixaram? O rapto de Europa de Tiziano estava no terceiro andar, considerado por muitos a pintura mais importante do museu. Uma das mais valiosas dos Estados Unidos. Mesmo no segundo andar, obras de Rafael e Botticelli foram ignoradas. A conclusão mais aceita: os ladrões eram operários seguindo uma lista. Criminosos comuns atraídos por nomes reconhecíveis. Rembrandt e ouro. O finial da águia, sem conhecimento real de história da arte. 2h45. A porta lateral abre pela última vez. Os ladrões fazem 2 viagens para carregar o carro e então desaparecem na neblina de Boston. Levam consigo 13 objetos. Deixam para trás molduras vazias, vidros quebrados e 2 homens amarrados no porão. O valor estimado do roubo, $500 milhões. A investigação do FBI, abrangendo mais de 3 décadas, é um labirinto de becos sem saída, informantes duvidosos e mortes convenientes. A suspeita inicial recai inevitavelmente sobre Rick Abbott. As evidências circunstanciais são perturbadoras. A abertura inexplicável da porta lateral, minutos antes da chegada dos ladrões. A violação do protocolo ao abrir a porta para os policiais sem verificação. O aviso prévio dado pouco antes do crime. O FBI interroga Abbott repetidamente. Passa sua vida a limpo. Monitora suas finanças. Nada. Não há evidência de riqueza súbita. Não há conexão comprovada com o crime organizado. Abbott não é indiciado. Ele passará o resto da vida sob a sombra da suspeita. Em 2024, Rick Abbott morre aos 57 anos. Meses depois, Geoffrey Kelly, o agente do FBI que liderou a investigação por 22 anos, declara publicamente: "Estou convencido de que Abbott estava envolvido." A verdade morreu com ele. O foco principal do FBI consolida-se em torno de uma célula criminosa baseada em Dorchester, um bairro de Boston. A oficina mecânica TRC Auto Electric torna-se o epicentro da investigação. Carmelo Merlino é o primeiro nome. Traficante de cocaína, associado da máfia, conectado a Frank Salemi. O FBI acredita que Merlino organizou o roubo, esperando usar as obras como moeda de troca. Os executores, George Reisfelder e Leonard Lenny de Muzio. Ambos se encaixam nas descrições dos guardas. A altura, a idade, a constituição física. Há um problema. Ambos estão mortos. Di Muzio desapareceu em abril de 1991. Seu corpo foi encontrado em junho, no porta-malas de um carro em East Boston. Tiros na cabeça.
Heisfelder morreu em julho de 1991. Overdose de heroína intravenosa, morte considerada suspeita pelos investigadores. Parentes de Heisfelder reportaram ao FBI que viram uma pintura de um homem de cartola, semelhante a Chetortone, na parede de seu apartamento após o roubo. Quando seu corpo foi encontrado, a pintura não estava mais lá. James Marks e Robert Donati, outros associados, também morrem violentamente nos meses seguintes. Geoffrey Kelly disse ao Boston Globe: as mortes de Heisfelder, de Muzio, Marks e Donati, dentro de 18 meses do roubo, tiveram um efeito paralisante na investigação. Alguém estava eliminando testemunhas, ou recuperando a arte, ou ambos. A teoria do FBI sustenta que a arte tornou-se radioativa, quente demais para segurar em Boston. A linha de custódia hipotética. A arte passou de Merlino para Robert Bobby Guarente, um mafioso que se mudou para o Maine. Guarente, já doente, teria entregado as obras a Robert Gentile, um mafioso de baixo escalão em Connecticut. Em 2010, a viúva de Guarente disse ao FBI que viu o marido entregar pinturas a Gentile em Portland, Maine. A caçada a Gentile tornou-se uma obsessão. Em buscas na casa de Gentile, o FBI encontrou uma lista das obras roubadas com valores estimados. Encontrou um recorte de jornal sobre o roubo, mas não encontrou as pinturas. Em 2016, o FBI realizou uma busca massiva na propriedade de Gentile. Usaram radar de penetração no solo. Encontraram um compartimento secreto sob um piso falso. Estava vazio. Robert Gentile morreu em setembro de 2021. Levou o segredo para o túmulo. Há um homem ainda vivo que o FBI acredita saber onde estão as pinturas. David Turner era associado de Merlino. Em 1999, foi preso numa armadilha do FBI, sentenciado a 38 anos. Em 2019, foi libertado. Nunca revelou o paradeiro das obras. Turner não fala. – 35 anos se passaram. 13 obras de arte, avaliadas em mais de 500 milhões de dólares, permanecem desaparecidas. Nenhuma foi vista desde a madrugada de 18 de março de 1990. A recompensa pela recuperação das obras em bom estado é de 10 milhões de dólares. A maior já oferecida por arte roubada na história. A maioria dos suspeitos já está morta. Merlino morreu na prisão em 2005. Heisfelder e de Muzio morreram em 1991. Guarente morreu em 2004. Gentile morreu em 2021. Frank Salemi morreu na prisão em 2022. Rick Abath morreu em 2024. David Turner está vivo e livre, não fala. A pergunta que tortura o mundo da arte não é mais quem fez. Os investigadores acreditam saber. A pergunta que permanece é: onde está a arte? E a resposta mais aterrorizante: talvez em nenhum lugar. Obras de arte são frágeis. Telas de óleo do século XVII precisam de condições específicas de temperatura e umidade. A incompetência dos ladrões, os cortes brutais, a fita adesiva, o manuseio grosseiro, danificou as obras no momento do roubo. 35 anos em condições desconhecidas podem ter completado a destruição. A possibilidade de que A Tempestade no Mar da Galileia, de Rembrandt, a única marinha que o mestre pintou, uma obra que sobreviveu 357 anos, tenha apodrecido em um porão úmido ou sido queimada para eliminar evidências, é a tragédia definitiva deste crime. Mas o museu se recusa a aceitar essa possibilidade. As molduras permanecem nas paredes, restauradas, douradas, vazias, esperando. Geoffrey Kelly, após 22 anos liderando a investigação, declarou ao se aposentar: obras-primas geralmente não são encontradas até que gerações tenham passado. Alguém vai estar vasculhando um sótão e encontrar essas peças. Sempre há esperança. Isabella. Stuart Gardner construiu seu palácio para ser eterno, para sobreviver intacto à erosão do tempo, para que a beleza que ela reuniu permanecesse para sempre. As molduras vazias olham para os visitantes como perguntas sem resposta, e o silêncio que emana delas é ensurdecedor.